mas a grande maioria vai despertar após o milênio. E a pergunta que eu te faço nessa noite de domingo: você tem se preparado? Você tem ouvido falar de Jesus, mas tem colocado em prática? Quando você tem vindo para a igreja, aos sábados pela manhã, domingo à noite, às quarta-feiras à noite, você tem colocado em prática Salmo 150, versículo 6, onde diz que todo ser que respira louve ao Senhor? Quando você vem à igreja, não importa o dia, você tem cantado com eloquência? Você tem falado de Jesus a outras pessoas? Ou simplesmente entra na igreja e sai, ano após ano, mas não vai descansar no Senhor? É algo que você tem que pensar, você tem que meditar, porque de repente, de hoje para amanhã, pode ser ou poderá ser a sua última noite na terra, com o coração pulsando, com o ar respirando. Com esse pensamento, vamos uma vez mais, assim como estamos, fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento, tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, não somente a mim, mas a cada uma das pessoas que se encontram nessa noite, ao regressar aos seus lares, que elas possam pensar, meditar, que elas possam ter um encontro pessoal com o Senhor, o Criador do céu e da terra, para que nós possamos em breve olhar para o céu e ver o Senhor voltando. Enfim, Senhor, ajude-nos a entender esse dom dessa noite, em nome de Jesus. O tema dessa noite é a última noite na terra. Tem uma cidadezinha chamada Frank, no Canadá. Algumas vezes, algumas pessoas ouviram os índios dizer que havia uma montanha, traduzido para o português, o nome dela significa tartaruga, que era se movimentar. Que essa montanha estava se mexendo, os nativos, mas as pessoas daquela cidade de Frank, no Canadá, paralisadas, sorriam. Como pode uma montanha como aquela da cidade de Frank se movimentar? Sistematicamente, aqueles índios, os nativos, como eles diziam, é o lugar daquela cidadezinha por onde passava e dizia que aquela cidade se movimentava. No dia 29 de abril de 1903, talvez um sábado para domingo, como é de costume hoje em dia, eu vou para uma festa, eu vou para uma balada, eu vou para um aniversário de alguém de 15 anos, eu vou curtir aquela noite de uma forma como se nada fosse acontecer. Eu estaria naquela festa, no outro dia voltaria para minha casa, descansaria como normal, na segunda-feira eu iria trabalhar. Entretanto, às 4h10 da manhã, no dia 29 de abril de 1903, quase 5 horas da manhã, aquela montanha que os índios diziam que se movimentava, que se mexia, ela veio abaixo. Cerca de 110 milhões de toneladas de rocha de calcário deslizaram da montanha, conhecida como tartaruga. Testemunhas relatam que a rocha alcançou as colinas após aproximadamente 100 segundos, ela veio abaixo. Foi o maior deslizamento de terra da história do Canadá e continua sendo o mais mortífero. O deslizamento daquela montanha soterrou toda aquela cidadezinha de Frank, no Canadá. Quem conta essa história? O saudoso pastor Henry Fayard, que dedicou a maior parte do seu ministério no Brasil, foi um dos primeiros integrantes do quarteto Arautos do Rei do Brasil. O pastor Henry Fayard era canadense, e ele conhecia, e ele disse que ele andou por cima daqueles escombros, da onde aquelas rochas veio abaixo, soterrando todas aquelas pessoas, aproximadamente às 4h10 da manhã. Dormiram com a certeza que no outro dia pela manhã eles acordariam
iriam para os seus afazeres no domingo, quem sabe um dia como nós, fazer um café da manhã, visitar alguém, mas eles não tiveram essa oportunidade. Algumas pessoas atrás, os nativos, como diziam, eles avisavam. Certa noite, um grupo de jovens bagunceiros, arruaceiros, ou simplesmente jovens, como todo jovem faz algumas brincadeiras, eles adentraram em uma loja, em uma cidadezinha nos Estados Unidos. A janela do fundo estava encostada. Eles entraram naquela loja pela janela do fundo. E eles simplesmente fizeram algo que não é comum. Eles não roubaram nada. Eles tiraram os preços, tiraram o preço de uma geladeira de $1.000 e colocaram esse mesmo preço num balde que valia $25. No outro dia pela manhã, quando as primeiras pessoas adentraram aquela loja para fazer a compra, eles ficaram, de uma certa maneira, encontraram como pode uma geladeira valer $25? Como pode um simples balde valer 900 ou $1.000? Fizeram essa brincadeira, mexeram na etiqueta, eles fizeram essa mudança, e assim aquelas pessoas ficaram assustadas. Nesse mundo nas quais nós estamos vivendo, parece que alguém mexeu nas etiquetas. Coisas que têm pouco valor têm um preço alto. O homem dá muito valor para coisas materiais. Hoje os jovens namorados, quando estão namorando, eles namoram, eles tocam os seus corpos. Muitos jovens ainda já têm relações sexuais. Não tem problema nenhum. Mas vai pegar o telefone do jovem ou da jovem para mexer ali, para ver as conversas, eles dizem que é falta de respeito. As coisas estão invertidas. O dinheiro é tão importante para o homem, o dinheiro é tão importante para o ser humano de uma forma geral, mas tem muitas coisas que o dinheiro não compra, e isso nós precisamos ter consciência. Não compra a saúde e muito menos a paz. Como dizia Dalai Lama, o homem, a mulher, o ser humano, às vezes passa a maior parte da sua vida perdendo a saúde em busca de riqueza, em busca de bens materiais, mas chega um momento da vida dele que ele vai tentar recuperar a saúde, gastando tudo o que ele guardou, mas não consegue recuperar a saúde. Outras pessoas trabalham tanto para dar uma vida digna para os filhos, mas não tem tempo para os filhos, mas trabalham, querem dar o melhor para os filhos. Uma criança, igual aquela que está no colo do pai ali, o que ela precisa, e o pai tem que saber disso, e a mãe tem que saber disso, é carinho, amor, atenção e comer, nada mais. É isso que aquela criança importa, não importa se a família é rica ou pobre. Muitas das vezes a atenção de um pai ou uma mãe para um filho é muito mais importante que o prêmio valioso, o presente valioso que vai dar aos filhos. Compra passagem. O dinheiro compra passagem para qualquer lugar do planeta, mas não consegue comprar a passagem para o céu. Jesus, quando andava na terra, não deu muito valor ao dinheiro. Nasceu em uma manjedoura e ainda era emprestada. A única coisa que eles ganhou não foi o livro, foi o chão. E nem na época de Jesus havia caneta. E para a última ceia, os discípulos usou uma sala emprestada. Realmente o dinheiro não é uma coisa de grande valor. Muitas das vezes você vai atrás de um amigo, de um político que te representa, ele não vai tirar o dinheiro do bolso para lhe dar, mas muitas das vezes o conhecimento que ele tem com outras pessoas diante de uma autoridade é muito mais valioso do que o dinheiro. Eu lembro quando eu trabalhava com políticos, não vamos falar de política, claro, mas lá em Rondônia, eu trabalhava na Câmara de Vereadores. Então, eu tinha que chegar, as pessoas chegavam até o nosso gabinete, eu tinha que cumprimentá-los. E a primeira pergunta que eu fazia era: e aí, meu amigo, como você está? Tudo bem? Ele pegava na minha mão, apertava. Ele vai na Câmara. Eles iam na Câmara para que nós pudéssemos resolver os problemas. Então, ele despejava todos os problemas deles ali. Então, na minha educação, eu tinha que perguntar: como você está? Tudo bem? Mas não estava tudo bem. Hoje, para cada um de nós, não somos diferentes. Às vezes, existem pessoas ao nosso lado, dentro da igreja, que nós não sabemos, mas está passando dificuldades. Ela não gosta de contar os seus problemas,
mas está passando dificuldades. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós precisamos ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos ajudar aquela pessoa. Nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. O mesmo entre as pessoas que estudam a palavra de Deus. Há certos trechos da palavra de Deus, há certos trechos na Bíblia que não são ao nosso cotidiano. Estudamos a palavra de Deus de uma forma sistemática. A igreja adventista do sétimo dia estuda a palavra de Deus. Nós pregamos sistematicamente sobre o advento, sobre a volta de Jesus. Mas a grande maioria dos cristãos, eles vão para a igreja em busca de bens materiais. Eles vão para a igreja em busca de curas. Segundo Timóteo 4, de 2 a 5, diz que agora está acontecendo no fim dos tempos. As pessoas vão se cercar de pastores, pregadores eloquentes, mas eles vão procurar aqueles pastores, aquelas pessoas que pregam de acordo com as próprias vontades deles, e não o que o Evangelho eterno tem para dizer. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: até mesmo se um anjo vir do céu com um evangelho diferente do que esteja na Bíblia, que seja o quê? Rejeitado. Nós precisamos simplesmente estudar a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouço muito por aí algumas pessoas de outras denominações dizerem que Deus tem aparecido a elas em visões. Existem igrejas que sistematicamente Deus tem aparecido a elas em visões. Deus tem falado com elas. Mas por que não fala conosco que estamos aqui? Quantos anos dentro da igreja adventista? Quantos pastores que vocês já conheceram, que passaram por aqui, já disseram a vocês que Deus apareceu a eles em sonho? Eu acho que vocês nunca ouviram. É o seguinte: no Velho Testamento, Deus falava com os profetas em visões. Os profetas iam até os reis e passavam a mensagem. No Velho Testamento. Agora no Novo Testamento nós temos a Bíblia, essa coleção de 66 livros. É Deus nos falando todo momento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus que nos está dizendo. Se eu precisasse, assim como Tomé disse que precisava de tocar nas feridas de Jesus, aí ele ia crer que Jesus havia ressuscitado. Se nós precisássemos disso, ou seja, se Deus aparecer para mim e dizer: Marcos, eu quero que você continue indo para a igreja, seria muito fácil. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e é isso que nós precisamos, é viver pela fé, mas ter a consciência de que Jesus está voltando. Então nós precisamos ser o quê? Um arautos do Evangelho. Uma das doutrinas que quase nunca mencionamos entre os cristãos é a segunda vinda de quem? De Cristo. Embora muitas pessoas não creem nessa doutrina, eu creio. Embora muitas pessoas tenham vindo para a nossa igreja e agem e se comportam como se Jesus nunca fosse voltar, creio porque é uma promessa de Jesus. Eu creio em Jesus de todo o meu coração, porque eu estudo a palavra de Deus. Antes de sair dessa terra, a Bíblia menciona, Jesus disse: virei outra vez. E se ele fez esta promessa, e se eu estudo a palavra de Deus sistematicamente, eu vou entender pela Bíblia que Jesus está voltando. Não existe muitos outros porque creem, ou muitas outras pessoas que dizem que creem, mas elas não têm a preparação necessária para que quando Jesus voltar ela esteja pronta. Não há falta de informação sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus nas Escrituras, não. Há sim. Não podemos dizer que a igreja não prega mais sobre estas doutrinas, ou esta doutrina em especial sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala deste acontecimento futuro, não apenas uma vez, não apenas 10 vezes, não apenas 100 vezes, mas a Bíblia menciona aproximadamente 2.500 vezes sobre a volta de Jesus. O Novo Testamento, a cada 20 versículos, fala da segunda vinda de Jesus. No Japão, muitos, eu acredito, já ouviram falar, há um vulcão chamado Fujian. Ele fica perto da cidade de Tóquio. Eu tive o privilégio, quando estava na biologia, de
viajar todos os países da América Central, desde Colômbia até Guatemala, e fazer semana de oração nesses países. Mas de Costa Rica para baixo havia vulcões em todos os países. Eu fui em um pelo menos de cada país, até Guatemala, fronteira com o México. Então, um dos mais famosos do planeta é o vulcão Fujiano, perto de Tóquio. O panorama dessa montanha é tão lindo que os famosos pintores japoneses consideram as suas pinturas completas se ele estiver nele, o vulcão Fujiano, de alguma maneira. Senão, a pintura deles estará incompleta. Às vezes, nas pinturas desta montanha é a coisa principal. Às vezes, nesta pintura, o vulcão aparece à distância. Às vezes, é apresentado nas luzes apagadas do crepúsculo da manhã. Às vezes, o vulcão está na luz da alvorada. Mas o Fujiano sempre estará nas pinturas. A segunda vinda de Cristo está em toda a Bíblia. Às vezes é um assunto principal, a segunda vinda de Cristo. Às vezes está apresentada junto com outro assunto, mas em todas as partes da Bíblia se acha esse assunto sobre a volta de Jesus. Nas primeiras páginas das Escrituras temos a promessa da segunda vinda de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa a eles, e essa promessa está em Judas, versículo 14. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos na sua aflição e dificuldade. Jacó falou sobre esse assunto, dizendo, Jacó 19, 25 a 27, eu sei que o Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A promessa de Jesus foi feita em João 14, 1 a 3, onde diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse que haveria, que há. Então, quando Jesus esteve na terra, essas moradas já estavam preparadas para nós. O céu está preparado para todos nós. O inferno será a nossa escolha, mas o céu é para todos. O inferno é para aqueles que quiserem ir. As últimas palavras da Bíblia são as palavras de Jesus dizendo, em Apocalipse 22, versículo 20, certamente venho sem demora. E a resposta na oração de João foi, vem, Senhor Jesus. Um dia Jesus estava andando com seus discípulos, quando de repente eles notaram que os pés de Jesus já não tocavam mais ao solo. Jesus estava com eles no Monte das Oliveiras, de fronte com a antiga Jerusalém. E eles perceberam que os pés de Jesus já não tocavam mais ao solo. Ele foi subindo, subindo, subindo e desapareceu. Os seus discípulos ficaram muito tristes, depois receberam a mensagem de dois anjos. Em Atos 1, versículo 11 diz, homens, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Aqueles dois anjos fizeram uma afirmação, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir da mesma forma como ouviste subir. Sim, este mesmo Jesus, o mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura em Belém, o mesmo Jesus que andou pela terra curando os doentes, esse mesmo Jesus que chorou no túmulo de Lázaro, ele foi embora com as nuvens, e a Bíblia diz que ele voltará com as nuvens, todo o olho verá. E a Bíblia diz até mesmo aqueles que traspassaram Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi ali, feito uma pergunta pela terceira vez diante de Pilatos, pela terceira vez Pilatos perguntou, é você o Filho de Deus? O que Pilatos disse? Eu sou. E Jesus afirmou, e você verá o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Pilatos lavou as mãos. Ele sabia que aquele homem, Jesus, era justo, mas ele estava diante de um dilema. Se ele fosse a favor de Jesus, Ellen White menciona, ele perderia o cargo como governador. Mas para se manter no cargo, então ele lavou as mãos e deixou que tomasse a decisão, onde Jesus foi crucificado. Mas Ellen White menciona que, em visão, a esposa teve a visão e disse,
não faça nada com esse homem. Ela teve uma visão e falou com Pilatos, mas ele lavou as mãos. E nós, como cristãos, muitas vezes temos problemas, dificuldades, vemos problemas e dificuldades de alguém, mas dizemos: alguém vai ajudar, eu não vou ajudar. Nós lavamos as nossas mãos, nós deixamos aquela pessoa. Mas não sou eu que está dizendo, são os anjos que disseram: uma nuvem voltará, assim como o primeiro Apocalipse no versículo 7, até mesmo texto que transpassaram a Jesus. Os anjos disseram: ele voltará com as nuvens. E nós precisamos crer. O livro de Apocalipse repetiu este fato e diz ainda: todo o olho verá. Você já ouviu? Você tem visto Jesus, os filhos, na natureza, na criação divina, nos milagres que algumas pessoas têm contado? Você tem visto a Jesus? Você tem visto a Jesus em suas orações, quando você derrama os seus problemas, as suas dificuldades? Quem sabe em uma madrugada com os filhos, estão dormindo com o esposo, ou a esposa está dormindo, então você levanta sorrateiramente de madrugada, você vai ter um lugar especial e você tem que clamar a Deus pela sua família, pelos filhos, netos. Você tem feito isso? Já ouviu pessoas dizendo que Cristo já voltou? Nós estamos abandonados nessa terra. Creio na profecia bíblica, e a Bíblia diz que alguém faria isso. Notem estas palavras, Mateus 24, 23 a 27. Então, se alguém nos disser: eis que o Cristo está ali, não lhe deis crédito. A Bíblia também diz que os que estão em pé, que tome cuidado para que não caia. Lucas 21, versículo 25 diz: e haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e a terra se angustiará com o bramido das nações, mas olhando para o céu podemos ver as passos de Deus que nos deixou. Ele nos deixou passos no céu, Ele prometeu sinais no céu, e Ele nos deu esses sinais, e nós podemos contar algumas, em especial Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão o quê? Abaladas. Esse acontecimento surgiu a ordem da profecia no dia 12 de dezembro de 1833. Foi uma chuva de meteoros como nunca foi visto até aquele momento. E essa chuva de meteoro deixou as pessoas assustadas pelo que aconteceu. Um astrônomo da Universidade de Harvard, o Sr. W. Fish, descreve este acontecimento nas seguintes palavras: na madrugada do dia 13 de novembro de 1833, diz ele, o povo dos Estados Unidos de Norte América foi acordado pelos madrugadores para ver as estrelas caírem do céu. O astrônomo francês Flammarion disse o seguinte: a densidade da chuva de meteoros comparou-se com os fogos de uma tempestade de neve. O Sr. Peter Newman, na revista dele Telescópio de 1940, calcula que o número das estrelas cadentes visíveis a um só lugar foram de 10 mil a 200 mil estrelas de um só lugar. Mais uma, os índios norte-americanos ficaram tão impressionados com este acontecimento que registraram os seus vistos, os seus feitos em calendários, eles escreviam em paredes. E hoje está sendo descoberta muitas coisas, está sendo encontrada muitas coisas, das quais, como prova a veracidade da Bíblia, assim os sinais dos céus se cumpriram segundo a palavra de Deus. De Mateus 24, versículo 6 e 7 diz: a profecia fala em guerras. Em que época a história do mundo esteve mais afissurada em guerra do que está acontecendo neste momento? Guerra pelo mundo todo. Em Tiago 5, versículo 4 diz, nos fala que haverá grande dificuldade entre o capital e os empregados, quando na história do mundo tivemos mais greve do que está acontecendo agora, na nossa época. Guerra, tremores de terra. Em Lucas 21, 11 fala, a palavra de Deus nos fala que terremotos significariam o fim. No século XVIII foram registrados 37 terremotos. No século XIX
foram registrados 640 terremotos. No século XX, passou de 3.000 terremotos. E agora, no século XXI, quando eu estudava teologia em Costa Rica, a terra tremia todos os dias. Às vezes os tremores eram bem fraquinhos, às vezes eram um pouco mais significativos. Às vezes havia tremores que a televisão, as coisas caíam. E aí, quando eu estava lá, 2015, 2 vezes por ano, os especialistas eles vão nas universidades, reúnem com as pessoas e falam do que está acontecendo. Segundo eles, na época, 2015, os tremores de terra estavam intensificados em 300%. E cada vez aumentando mais. Notamos uma profecia que estava em Daniel 12, versículo 4, que diz: muitos correrão, a ciência se multiplicará. Surgiu então o ferro a vapor, surgiu a eletricidade, a gasolina, carros, internet, aviões. Quando eu era criança, no Paraná, no sul do Paraná, andávamos com lamparina, talvez algum aqui vão se lembrar disso. Os jovens hoje não vão saber o que é ficar numa fila de orelhão para ligar para alguém lá em especial para poder falar com ela. E as pessoas, anda lá, porque eu preciso de ligar. E a fila era grande para falar do orelhão. Mas antes desse orelhão, quando um dos nossos hinários foi escrito aquele hino, um hino muito conhecido, que cantávamos muito, Dr. Honorato Guedes Paforte, ele escreveu aquele hino: embora me assalte o cruel Satanás. Vocês conhecem a letra desse hino? Vocês conhecem a história desse hino? Eles iam pegar um navio para atravessar de um lado ao outro lado. Tem um lugar especial nos Estados Unidos. E quando ele estava parado a entrar no navio, alguém chamou ele, precisou de voltar. Ele era advogado, a esposa com as 4 filhas foram. E no meio do caminho, houve um volteiro. Algumas pessoas morreram. Estava do outro lado, quase chegando quando aconteceu esse naufrágio. Ele recebeu um telegrama, que na época era caríssimo, os telegramas, ele recebeu o telegrama da esposa, que disse o seguinte: só eu me salvei. Tempos mais tarde, o doutor Honorato Guedes Paforte, ele contratou o capitão daquele navio, que também havia salvo, pediu que levasse até o lugar mais ou menos onde havia acontecido aquele naufrágio. Então, ali, ele recebeu a inspiração e escreveu o hino: embora me assalte o cruel Satanás. Hinos inspirados. E quando eu era criança lá no Paraná, a igreja lotada cantava, a igreja vibrava com os hinos. Mas hoje as coisas estão mudadas. Muitas das vezes só as pessoas que estão aqui na frente cantando. Nós estamos acreditando na volta de Jesus, mas nós não se mexemos. A igreja mais do que nunca está precisando de reavivamento e reforma. Reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Reforma sem reavivamento é legalismo. Agora nós precisamos entender que reavivamento e reforma prepara o povo para a vida de Jesus. É isso que nós estamos precisando. Não é vir na igreja e ficar dormindo, não. É cantar. É colocar os pulmões na ponta da língua e cantar e louvar a Deus. Hoje em dia o homem pode viajar mais longe numa hora do que possível andar numa vida de 170 anos atrás. Em 1940 foi fabricado um avião militar com uma companhia que garantiu que o avião voaria a uma velocidade de 60 km por hora. Caso não alcançasse essa velocidade, eles prometiam devolver o dinheiro que eles investiriam naquele avião. Naquele período, o avião conseguiu voar o tempo da viagem, velocidade de 63 km por hora. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões voaram com a velocidade de 100 km. No começo da Segunda Guerra Mundial, já estavam voando a velocidade de 200 km por hora. No fim da guerra, eles conseguiram já voar a uma velocidade de 470 km por hora. Alguns anos atrás, quebraram a barreira do som, chegando a uma espetacular viagem, velocidade de 2.500 km por hora. A ciência se multiplicaria
As invenções do nossos dias tomaram mais fácil a pregação do Evangelho. Até hoje, a voz da profecia prega esta mensagem a 189 países, que representam um total de 98,7% da população do mundo. E a Igreja Adventista prega sistematicamente sobre a volta de Jesus. Antes de ir para o céu, Jesus prometeu: eu voltarei. Hoje nós estamos presos a esse mundo de pecado, mas logo virá a última noite dessa prisão, a última noite da terra, né? Os sinais nos mostram que esse evento glorioso está muito perto, mas muito perto, mais perto do que nós imaginamos. O livro de Mateus 24, 44 diz: por isso, ficai vós atentos, ficai-vos apercebidos, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. E para terminar o sermão dessa noite, no dia 24 de agosto do ano 79, depois de Jesus, na cidade de Pompeia, as pessoas haviam ido trabalhar na segunda-feira, saíram dos seus trabalhos para almoçar e voltar a 1h da tarde. Segundo Renato, o vulcão já estava inativo há uns 800 anos. A maioria das literaturas que tratam do assunto narra que a tragédia começou por volta das 3 horas, no dia 24 do ano 79, depois de Jesus. Certamente, é possível estimar que a explosão da erupção foi tão forte que levantou a boca do vulcão de Vesúvio, levando a uma boa parte daquelas pessoas que esperavam na segunda-feira, 1h da tarde, a morte. A Bíblia diz que não sabemos o dia e nem a hora da vinda. Eu pergunto: poderá ser hoje para você ou para mim a última noite da terra? Pode ser para mim, pode ser para você, meu amigo. Não sei o que poderia acontecer hoje à noite. Como dizia o pastor Bechara, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, mas sim como está a sua vida se Jesus voltasse hoje. O irmão vai colocar o hino no final para que nós possamos cantar. Que você possa meditar na letra desse sermão, que você possa meditar no título desse sermão, A Última Noite da Terra, pregado pelo pastor Henrique Fairada, ainda quando estava vivo, descansou e não pôde ver Jesus voltar. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é Isaías 55, 6. Busque-me enquanto eu estou perto. É o que Jesus nos está dizendo. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. O cumprimento Isaías 55, 6, da Tiago 4, versículo 14, diz que a sua vida, que a minha vida era como uma neblina, era como uma fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Vamos nos levantar e vamos cantar no final? Glorioso
No mesmo dia, intervalo de poucas horas, os dois tiveram maus súbitos e simplesmente do nada vieram falecer. O sermão diz a última noite na terra. Eu insisto, você está preparado? Se talvez essa noite venha a ser a sua última noite na terra, você deve chegar em casa, orar a Deus, pedir a Deus, o Espírito de Deus nas suas vidas e comigo, na minha vida. Eu quero rever algumas pessoas que eu amava, que eu não tenho mais perto de mim. Pessoas que às vezes eu queria ir pedir um conselho, hoje eu não tenho elas, e talvez lá atrás elas estavam dispostas sempre a me dar conselhos, mas eu nunca quis ouvi-los. Com esse pensamento, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado, nos protegido. Neste domingo, nesta noite em especial, estamos aqui felizes, contentes. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e as misericórdias que estende a cada um de nós nessa noite. Humildemente, Senhor, clamo uma bênção especial a cada irmão, cada membro desta igreja, que as suas misericórdias, as suas bênçãos possam alcançar aqueles que aqui hoje não estão, que por um motivo ou outro não estão neste culto, mas que elas possam alcançar a liderança local desta igreja, a família pastoral, que as suas bênçãos possam alcançar a todos eles. Que neste momento agora retornarmos aos nossos lares, que teus santos e poderosos anjos possam estar ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, em nome de Jesus.